Neste vídeo, nós vamos entrar no questionamento. Namoro, noivado, união estável, ajuntamento. Deus restaura? Antes da gente prosseguir, vamos entender aqui um texto do Antigo Testamento, 2 Crônicas 7,14. Ele é um texto que foi uma resposta de uma oração de Salomão, algo ali por israelita. Mas eu quero que através deste texto você entenda a natureza graciosa de Deus e a ideia de que o que o arrependimento pode trazer. O texto diz: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Neste texto a gente consegue entender o seguinte: tudo se resume em uma só coisa: arrependimento. Arrependimento, ele é uma ação que produz frutos, frutos do arrependimento. Quando a palavra diz se e termina lá na outra parte falando então, é uma condição, é um texto condicional. Esse então é realizado mediante uma primeira ação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira ação, orar, segunda ação, buscar a minha face, terceira ação, se arrepender, voltar dos seus maus caminhos, quarta ação. Essas ações em conjunto, ela vai gerar Deus perdoando os pecados, Deus ouvindo a sua oração. Agora, os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Aqui é para você entender, para a gente ir lá para frente, a natureza graciosa de Deus e a consequência do arrependimento. Quando você se arrepende dos seus pecados, você consegue se humilhar. Sim, consegue. Você consegue ali mostrar a sua miserável vida para Deus, em comparação a Deus. O quanto você precisa dele, o quanto você não é capaz, não tem força de resolver o seu problema. Então você se humilha a Deus, aquela pessoa exaltada, soberba, que olhava para Deus apenas como alguém que fosse servo e a gente o Senhor. Então agora você reconhece que Deus é o Senhor e nós que somos servos, escravos do Evangelho, então você se humilhou. Quando você ora, você percebe que nada você conseguiu fazer por suas forças próprias. Você buscou pediu para A, pediu para B, realizar o seu desejo, para tirar você da aflição. Nada resolveu. Então você fez o quê? Orou a Deus. Buscar a face de Deus. Então você começa a pesquisar, você começa a buscar quem é Deus, por que Deus existe, por que eu existo, qual é a minha missão, o que vai resultar a minha vida. Tudo isso você consegue. Todavia, há uma ação que é um pouco mais complicada, que é a ação de abandonar seus maus caminhos, que a gente vai entender lá na frente com outra contextualização. Mas guarda essa parte, abandonar seus maus caminhos. Depois a gente entra no mérito. Jesus falando, lá em Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Ou seja, a natureza de Deus cuida das aves, aquelas aves que ninguém sequer quer ofertar dinheiro para comprar, mas ainda assim Deus preocupa com ela a ponto de elas não precisarem nem semear, nem colher, pois elas são direcionadas por Deus
aos seus alimentos. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um covado à sua estatura? E quanto às vestes, porque vós preocupeis, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Observa que aqui Jesus está dizendo: não se preocupem com coisas de natureza indiferente. Se preocupe com o que é eterno, a sua alma. Se preocupe com a sua alma. Ela é eterna. Cuide da sua alma. E as demais coisas serão acrescentadas. Então você já tem aqui duas coisas, né? Você tem o abandonar seu mau caminho e as demais coisas serão acrescentadas. Agora nós vamos entrar no mérito da pergunta. Noivado, namoro, essas coisas. União estável, Deus restaura? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo começa a falar sobre casamento. E chega um momento que o Paulo começa a falar para algumas categorias: viúvos, solteiros, casados, ajuntados, noivos, enfim. Paulo diz: eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecessem como eu. Mas se não podem conter-se, então casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então Paulo deu um conselho aos solteiros, aos viúvos. Só um detalhe aqui: se existe a carta de divórcio, é um procedimento, é um ato que vai anular um ato anterior. Ou seja, se existe a certidão de divórcio, é porque primeiramente existiu a certidão de casamento. Então, sempre que for falado aqui divórcio, ele está falando a quem tem certidão de casamento. Então, Paulo diferencia casados de união estável, casados de ajuntados. E aí ele continua bem aqui. Versículo 10. E aos casados, ou seja, Paulo está falando com quem tem diploma de casamento, certidão de casamento. Quem casou em um método cartório, ofício, onde tinha algum tipo de presença de formalidade. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira ou que se reconcilie com o seu marido, e o marido não deixe sua esposa. Nesta parte aqui, o apóstolo Paulo está falando que quem é casado é ordem do Senhor, não se separe. Ah, mas aconteceu isso, ele me bateu, ele abusou da nossa filha. Ah, mas ela tocou fogo na casa. Ah, mas ela estava transando com meu pai, com meu irmão, com todo mundo do trabalho. Eu não perdoo, não aguento, eu vou separar. Não interessa. A ordem do Senhor é que não se separe. Porém, isso é para cristão. É uma ordem muito pesada para quem não tem um coração quebrantado, para quem não vive em Cristo. E certamente
O casal que chega a esse ponto, não há presença de Deus, porque adultério é coisa das trevas, e onde há luz, não existe treva. E se existe treva, aonde a luz se manifestou, as trevas não resistiram. Então ele diz isso. Quando ele fala aqui, permaneça solteira, ele não está falando do modo visão de Deus. Ele está falando permaneça sem ninguém. Ele está falando permaneça sozinha. Não vai ficar com alguém, pois cometerá adultério. Ou se reconcilie com o seu marido ou com sua esposa, né? Porque aqui ele está falando para as duas partes. Ok, nesta parte bem aqui, quando ele diz no versículo 12, olha só, ele começa o versículo 10 falando, e aos casados. No 12, ele fala assim, ó, mas aos restantes. Então é aqui que entra namoro, noivado, ajuntado, união estável. Aquelas pessoas que escolheram morar junto sem ser num vínculo de casado. Por quê? Porque o casamento ainda hoje, ele é uma coisa para gente forte. Ele é para quem segue um ritual, seja religioso, seja familiar. Hoje muita gente nasce num âmbito que não é mais família. Muitas mães solteiras, muitos homens que fizeram filho e se abstiveram de suas obrigações. É diferente de tempos atrás, onde a criança nascia em um âmbito familiar, pai e mãe. Hoje não, a criança nasce, não existe uma família ali. Existe apenas pessoas que vão cuidar dela, um pai, uma mãe, mas não existe a modalidade família. Então aqui Paulo está falando com essas pessoas, mas aos restantes e aos demais, a depender da sua tradução, ele fala isso. Então ele continua, e aos demais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone, porque o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob a servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Eu vou parar esse vídeo bem aqui, porque agora vou entrar no mérito de se Deus restaura ou não o casamento, ou o namoro, o noivado ou o ajuntado, a união estável. Esse aqui será chamado vídeo parte 1.